Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. Primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar, mas lembrando a vocês que ontem tivemos aqui a nossa live pós-jogo, tá? Sempre que terminar os jogos do Botafogo, podem entrar aqui, a gente está sempre ao vivo na nossa resenha, na nossa live. Você que não viu vai estar passando nos cards aqui em cima, ou no final desse vídeo vai estar aqui do lado nos relacionados para você poder acompanhar a nossa live pós-jogo, tá? Neste conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês. O Tietê já recebeu alta, só atualizar isso para vocês. Quero conversar sobre o Luiz Henrique, porque a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, contratação mais cara da história do Botafogo, está dividindo opiniões, né? Tem gente que está gostando do futebol apresentado até aqui, tem gente que não. A torcida do Botafogo, eu vejo muitas pessoas pegando no pé do Luiz Henrique. Eu quero conversar um pouquinho. Qual o problema? Por que o Luiz Henrique ainda não engrenou com a camisa do Botafogo? A gente vai conversar sobre esse jogador. E para fechar, quero conversar com vocês um tema polêmico ontem aqui na live, porque ontem o técnico Arthur Jorge, ele poupou vários jogadores ali contra o Vitória na Copa do Brasil. E a torcida não gostou muito. Tem que botar o time titular, Copa do Brasil, a gente não tem, a gente quer ganhar esse título. Vamos conversar sobre isso, porque são muitos jogos, o elenco do Botafogo é curto. Vamos conversar? Em qual campeonato ele tem que priorizar? Qual campeonato dá para poupar jogadores? Eu vou dar minha opinião, quero saber de vocês aqui nos comentários. Mas antes, deixa eu passar um recado para você, botafoguense, que mora aqui na capital do Rio de Janeiro. Olha, tá precisando de uma fotógrafa? Entre em contato agora com a Aline Fênix Fotos. Eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição para você estar entrando em contato e fazendo o seu orçamento sem compromisso. Você vai ter uma fotógrafa de qualidade no seu evento para poder fotografar com bastante qualidade. O principal, a Aline, ela é botafoguense assim como a gente. E o volante Tietê recebeu alta do hospital, ele que estava internado com uma dor abdominal e já recebeu alta. Inclusive o Tietê ontem esteve marcando presença no estádio Newton Santos, acompanhou a vitória do Botafogo em cima da equipe do Vitória por 1-0, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Então o Tietê já recebeu alta, acompanhou o jogo ontem lá do estádio Newton Santos. O que ele teve? Iverson. Galera fofoqueira, né? Teve uma infecção intestinal, tá bom? E vai ali seguir com tratamento e tá sem previsão de retorno. Então, domingo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e talvez contra a LDU na quarta-feira pela Libertadores, o Tietê ainda esteja fora porque tá seguindo tratamento e não tem previsão de retorno. Boa recuperação pro Tietê. Deixa eu conversar com vocês agora sobre o Luiz Henrique, né? Porque é um tema polêmico também. Luiz Henrique, cara, assim, vai ser muita pressão sempre em cima desse jogador pelos valores da compra, 107 milhões de reais, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, a contratação mais cara da história do Botafogo. Até aqui são 10 jogos, com 2 gols e 1 assistência. Lembrando que ele teve uma lesão na panturrilha, ficou um tempinho fora, ainda no Campeonato Carioca. Então, repito aqui os números. 10 jogos até aqui, com 2 gols e 1 assistência. Um desses gols foi marcado contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Esse gol ali acabou dando uma moral para o Luiz Henrique, um golaço, não é qualquer jogador que faz aquele gol, não é. Contra o Flamengo, no Maracanã, aquele gol do Luiz Henrique, não é qualquer jogador que consegue bater naquela bola e fazer o gol que ele fez. Eu sempre falei aqui, eu acho o Luiz Henrique um craque de bola, só que já está dividindo opiniões muito pelos valores da compra do Luiz Henrique. Vai ter muita pressão sempre em cima desse jogador, até porque também ele tem potencial, ele tem qualidade para entregar muito mais do que está entregando. Aí eu quero dar minha opinião. Ontem o Luiz Henrique, ele não foi tão bem, né? Porque, cara,
Assim, ontem a gente teve um time com várias mudanças, então falta entrosamento. Pode ver que o Luiz Henrique, quando joga com o time principal, todos os titulares do Botafogo, ele joga melhor. Então ontem, muito também dele ter ido mal, o time ali, principalmente no primeiro tempo, faltava entrosamento, faltava um monte de coisa, porque o técnico Arthur Jorge poupou vários jogadores. No segundo tempo ele mexeu no time, o time melhorou e acabou encontrando a vitória em cima do Vitória por 1-0 pela Copa do Brasil. Então, assim, o que tá me irritando no Luiz Henrique, uma coisa que tá me irritando muito nele, porque tem certas jogadas que ele pode fazer o simples e ele tá querendo inventar. Por que ele tá querendo inventar? Porque ele quer mostrar pra gente, ele quer mostrar pra torcida que os 107 milhões que o Botafogo gastou nele valeu a pena. Então ele quer mostrar pra gente que ele é um jogador de 107 milhões de reais. Então tem certas jogadas que o Luiz Henrique ele pode fazer o básico, porque o básico também serve. O básico do Luiz Henrique resolve vários jogos para o Botafogo. Não, ele tá querendo inventar, tá querendo fazer o mais difícil. E isso me irrita um pouco, porque não precisa, cara, ficar tentando fazer toda hora algo diferente para mostrar pra gente que você valeu a grana que o Botafogo gastou. Então, isso tá me irritando um pouquinho, porque se eu pudesse ter uma conversa com o Luiz Henrique, eu falaria isso para ele. Fala, cara, faz o básico. Faz o básico, porque o teu básico, com a tua qualidade, você já resolve vários jogadores, vários jogos, pro Botafogo. Vejo muita gente falando, esquema tático, debatemos isso aqui até na live ontem pós-jogo. O Antônio Moreira marcando presença aqui comigo. O esquema tático não favorece muito o Luiz Henrique. Primeiro, ele é atacante. O Luiz Henrique, ele não tem que ficar preso somente no lado direito, pelo menos essa é a minha opinião. Porque se ele ficar preso somente ao lado direito, ele só vai ter ali duas jogadas. Vai ficar levando para o fundo toda hora, ou vai ficar cortando para dentro e cruzando bola na área toda hora. Então, o Luiz Henrique, primeiro de tudo, ele é atacante. Então, ele não tem que ficar preso só no lado direito. Ele é ponta direita, ele só vai render na direita. Não, ele tem que jogar na ponta direita, ele tem que jogar na ponta esquerda, ele tem que jogar por dentro, ele tem que ficar solto. Uma coisa eu concordo, quando ele atua mais ali como um camisa 9, como centroavante, ontem contra o Vitória, ele jogou muito na posição do Tiquinho Soares. Eu não gosto. Não gosto mesmo porque ele não ataca espaço sem a bola, ele não é aquele jogador que vai atacar o espaço sem a bola, ele é aquele jogador que conduz a bola. Então, Luiz Henrique, quando ele faz a função do Tiquinho Soares, quando ele faz a função ali de um centroavante, de um camisa 9, ele não vai render, porque ele não ataca espaço sem a bola. O Luiz Henrique é o jogador para conduzir a bola. Então, nisso eu concordo. E ontem, ele jogou muito ali como camisa 9, por isso também que ele não rendeu tanto. Mas eu discordo quando a galera fala, não, ele tem que jogar na ponta direita, ele é ponta direita. Não, ele tem que jogar ali por trás dos atacantes. Ele tem que jogar por trás dos atacantes. Pode ser na ponta direita, pode ser na ponta esquerda, pode ser por dentro, porque ele é atacante. Então ele tem que render nessas posições. Então, eu acho que o Luiz Henrique, quando ele começar a se soltar para valer, e quando ele começar a fazer o básico, ao invés de ficar inventando em certas jogadas, eu acho que ele vai render muito mais do que já vem rendendo, porque é um baita jogador, para mim, é craque de bola. Então vamos aguardar. Não vou ficar aqui crucificando ainda o Luiz Henrique, tem adaptação também, voltou de lesão recentemente, enfim, mas dá para melhorar, concordo, mas tem potencial e joga muita bola. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, vou conversar com vocês sobre o técnico Arthur Jorge e falar sobre os campeonatos. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, a gente vai ter que poupar, o nosso elenco é curto. Em qual campeonato poupar? Qual será a estratégia melhor pra gente em busca de títulos nessa temporada? Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, dá aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Pra gente finalizar, eu quero conversar com vocês o seguinte, qual campeonato o Botafogo deve priorizar? Porque a gente tem que ser sincero, eu sempre aqui no canal busco trabalhar com sinceridade com vocês. Porque o Botafogo, ele não tem elenco pra ganhar os 3 campeonatos. A gente tem que ser sincero, não só o Botafogo. Eu acho que no Brasil, hoje, ninguém
tem elenco para ganhar os 3 campeonatos. Ninguém consegue ganhar os 3 campeonatos. Pode acontecer, mas é muito difícil alguém ganhar agora os 3 campeonatos, até porque não vejo elencos ali para isso. Então o Botafogo, a gente tem que ser sincero, o Botafogo não tem elenco para ser campeão de 3 competições. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Por isso que ontem o técnico Arthur Jorge, ele poupou na Copa do Brasil contra a equipe do Vitória, botou ali vários jogadores que estavam cansados, perto de estourarem no banco de reservas, e a torcida não gostou muito. A torcida ontem aqui na live, não tem que poupar na Copa do Brasil não, a gente tem que ganhar a Copa do Brasil, tá vendo? Foi 1-0, apertado, agora o jogo de volta é na casa do Vitória, vai ser difícil. O que o técnico Arthur Jorge, na minha opinião, ele vai ter que fazer? Porque se a gente pegar a Copa do Brasil, é um caminho mais fácil para o título, porque é um mata-mata, é tiro curto e paga bem. A Libertadores, mesma coisa, mata-mata, tiro curto, e a gente ainda está vivo na Libertadores, e o Campeonato Brasileiro já é um campeonato mais longo, mais difícil, só que o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro nesse momento. Então eu quero dar minha opinião com vocês agora. Cara, uma situação difícil, eu não queria estar na pele do Arthur Jorge, por quê, cara? Eu refleti e pensei muito para dar minha opinião nesse vídeo aqui com vocês. E realmente eu concordo. Se for para poupar, a gente tem que poupar no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato mais longo que dá pra gente recuperar depois. Eu sei que é um campeonato traiçoeiro também, quanto mais pontos ali melhor, só que é um campeonato longo. O Campeonato Brasileiro dá pra gente recuperar depois o que a gente acabou perdendo pelo caminho. Agora, como é que você fala isso pro técnico sendo líder do Campeonato Brasileiro? Então é uma situação bem complicada. Então o que a gente faz? Na minha opinião, se for para poupar, tem que poupar no Campeonato Brasileiro, porque Copa do Brasil e Libertadores é mata-mata, é tiro mais curto. Então, se o Botafogo, a gente, né, claro, tá sonhando, a gente tá buscando um título, eu acho o caminho mais fácil é pelo mata-mata. Por exemplo, se o Botafogo passar do Vitória, o Botafogo já tá nas oitavas da Copa do Brasil. O Botafogo passando na fase de grupos da Libertadores já tá nas oitavas da Libertadores. Então, o caminho mais fácil pro título é o mata-mata. Porque tudo pode acontecer, são 2 jogos, e tudo pode acontecer no mata-mata, a final da Libertadores é jogo único. Então, assim, a Copa do Brasil, não lembro agora se é jogo único, acho que a Copa do Brasil são 2 jogos a final. Então, se eu fosse o técnico Arthur Jorge, eu pouparia no Campeonato Brasileiro e colocaria força máxima nos mata-matas. Porque o Botafogo tem condições de ganhar a Copa do Brasil, e o Botafogo passando da fase de grupos e vamos passar da Libertadores, também tem condições de ser campeão da Libertadores. Então, se for para poupar, na minha opinião, tem que poupar no Campeonato Brasileiro. Ontem ele fez ao contrário. Ele poupou ontem na Copa do Brasil contra o Vitória, primeiro jogo dentro da nossa casa, ainda tem os jogos de volta, eu entendi. E vai colocar provavelmente o time titular domingo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Eu teria feito ao contrário. Eu teria colocado ontem o time titular para ganhar bem do Vitória e pouparia domingo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo precisa poupar. Gente, é uma necessidade. O Botafogo não vai poupar jogadores porque quer. O Botafogo vai poupar jogadores porque é uma necessidade. Jogadores estão perto de estourar, são várias competições, são vários jogos. Então o Botafogo, quando ele bota jogadores no banco de reservas, não é porque o técnico quer, é porque o departamento médico do Botafogo está avisando, ó, coloca no banco, senão a gente vai perder esse jogador. Então a gente tem que poupar, na minha opinião. Se for para poupar, se eu fosse o técnico, eu pouparia no Campeonato Brasileiro e focaria no mata-mata. Comentem aqui, se você fosse o técnico Arthur Jorge, o Botafogo vai precisar poupar novamente, isso é fato. Você pouparia em qual competição? Você pouparia na Copa do Brasil, na Libertadores, ou vocês poupariam o time no Campeonato Brasileiro? Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã, sábado, estou de volta, 6 horas da manhã, 5 horas da tarde. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de sexta-feira. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.